Olá, pessoal. Estamos mais uma vez apresentando as nossas pesquisas sobre africanidades conectadas. Nesse mês de maio, nós temos nos dedicado a falar para além do 13 de maio. O 13 de maio foi uma data oficial da abolição da escravidão pela então princesa regente Isabel, filha de Dom Pedro II, que era o imperador, estava em viagem. Mas nós queremos mostrar que, para além dessa ação oficial, existiram muitos outros movimentos de teor abolicionista, inclusive com presença de escravizados e ex-escravizados, movimentos que tinham, inclusive, mais legitimidade, porque representavam efetivamente os escravizados e os seus descendentes. Infelizmente, o projeto de abolição que vingou foi o mais conservador, que não propiciou no pós-abolição nenhuma condição de sobrevivência para os ex-escravizados. Então, nós estamos mostrando que, para além desse movimento oficial, existiram outros movimentos que tinham propósitos muito mais avançados. Entre esses movimentos, levante de escravizados, que aconteceram durante todo o período da escravidão em diversas regiões do Brasil. Recentemente, Vinícius Bossognari e eu escrevemos um artigo denominado Desassossego na Casa Grande, onde nós evidenciamos um levante de escravizados aqui na região, na fazenda de um dos maiores escravocratas, José Henrique Flores, que inclusive foi político local. E esse levante ficou esquecido na historiografia regional durante muito tempo. Então, eu estou aqui reproduzindo parte do artigo que nós publicamos agora recentemente na Revista de História da Universidade do Estado de Goiás. Nós vamos dar prosseguimento, então, à apresentação do nosso artigo. Já apresentei a vocês aqui o busto do Simeão, que foi um escravizado do colonizador Agostinho Alves Ramos, considerado pela historiografia tradicional da região como um dos fundadores da cidade de Itajaí. Então, o Simeão foi o pedreiro que construiu as bases da primeira igreja de Itajaí, conhecida hoje como Imaculada Conceição. Ele construiu esse templo e esse templo foi elevado à categoria de curato, ou seja, a primeira paróquia de Itajaí, que em 2024 completará 200 anos. No entanto, se passarmos ali, ao lado do templo, ou mesmo dentro do templo, não tem nenhuma referência a esse construtor oculto ou ocultado. Então, nós, nas nossas pesquisas,
conseguimos dar visibilidade a esse sujeito histórico e foi instituído aqui na região, como eu já falei anteriormente, na postagem anterior, um prêmio chamado Prêmio Simeão, que é dado anualmente a todas as pessoas que lutam e lutaram por uma equidade de raça aqui na região, onde as denúncias de preconceito, de racismo, foram e são cotidianamente evidenciados nos veículos de comunicação. Também nós temos aqui, já nossos parceiros, o casal de africanos que simbolizam a fertilidade. Essas duas estatuetas eu comprei numa feira africana quando estive fazendo meu pós-doutorado em Toulouse, uma cidade do sul da França, e lá tem várias feiras. E eu frequentava sempre a feira dos africanos, no bairro de São Cipriano. Se não me engano, essa estatueta eu comprei de um pessoal lá do Tchad, né? Da região mais centro-leste da África. E temos também aqui uma bandeira de Angola, né, que é um presente que eu recebi de Joca Brito, João de Deus Brito, angolano, que juntamente com outros vieram para Itajaí na década de 70, vieram na condição de refugiados por conta da guerra de independência de Angola. E eles aqui residem, constituíram famílias, muitos deles meus alunos, entre eles o João, e hoje companheiros na militância pela equidade de raça, gênero, etc. E eles têm também, fundaram aqui, nós somos parceiros, na Associação dos Naturais e Amigos de Angola, ANANG. Quero dizer também a vocês que Itajaí é uma cidade de 200 e poucas mil pessoas, habitantes. Nós temos uma história do movimento negro aqui. Atualmente nós estamos entre 5 ou 6 entidades organizadas. Teremos a oportunidade de falar um pouco sobre a trajetória, né, da organização do movimento negro, das organizações negras aqui em Itajaí, a partir da primeira delas, que remontam ali por volta de 1906, 1907, por aí no início já do século XX. Tomando um chimarrão aqui para aquecer a voz, né? Como eu já disse, numa manhã fria de maio de 2023. O inverno ainda nem chegou oficialmente aqui, mas a temperatura já está baixa. Preciso dizer que o inverno e eu temos incompatibilidade de gênios. Vocês podem ver que muitas das vezes eu estou agasalhado, porque o frio não se dá comigo e nem eu com ele. Mas nós convivemos, né? Porque não tem outra alternativa. Somos desafetos, mas eu não sei se somos necessariamente inimigos. Certo, então vamos dar sequência à leitura do artigo já mencionado, Desassossego na Casa Grande,
nós vamos apresentar a vocês a terceira parte do nosso artigo, intitulado Da Sesmaria do Pocinho à Fazenda Boa Vista, Tradição Oral e História. Então, para elaborar a terceira parte desse artigo, nós usamos tanto da documentação disponível em arquivos, em jornais, como também escritos de memorialistas e entrevistas realizadas com descendentes tanto dos ex-escravizados quanto dos proprietários de ex-escravizados. Então vamos lá. A Fazenda Boa Vista foi em 1867 surpreendida com a fuga de 10 dos seus muitos escravizados. A dita fazenda pertencia, na época, a José Henriques Flores, que, além de latifundiário, era político, pois fora vereador da vila do Itajaí por vários mandatos. Quem era esse Flores? Nascido em Piraí, na então província do Rio de Janeiro, no ano de 1801, filho de Nicolau Henriques Flores e Josefa Maria de Jesus Carvalho. Ele contraiu matrimônio com Maria Clara da Conceição Breves da Silveira, filha de um dos maiores escravocratas do Império Brasileiro, Joaquim José de Souza Breves. Henrique Flores deve ter aprendido a lidar com os escravizados a partir das experiências dessa família, da qual passou a fazer parte. E mais, depreende-se de depoimentos de descendentes de ex-escravizados e até mesmo de descendentes consanguíneos que o bisavô Flores não era, entre aspas, flor que se cheire. Para além disso, há uma documentação que nos aponta as tensões e atritos e desavenças em torno das terras do Pocinho e mesmo da relação de José Henriques Flores com seus desafetos. Às vezes, algumas versões, a história não gosta de revelar, sobrando apenas a versão do homem probo. Há no Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí, bem como no Museu do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alguns processos envolvendo Flores como réu e como autor. Nesse artigo, como já foi dito, nós iremos nos limitar ao processo investigado no acervo do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, onde José Henrique Flores prefigura como réu e 10 dos seus escravizados como autores através de um curador. O que era um curador? Para que um escravo fosse parte de um processo, era necessário que ele fosse representado por um curador. O requisito da representação por curador não significava que o escravo brasileiro não tinha um direito de ação. Significava que era necessário preencher determinados requisitos para que esse direito fosse exercido. Os escravos tinham direito de ação, mas não podiam exercê-los por si próprios. Eles precisavam de um representante, o curador. Algumas vezes o próprio curador atuava também como advogado do escravo. Em outros casos, o curador constituía apenas outra pessoa
como advogado do escravo. Eu constituía outra pessoa como advogado do escravo. Então, essa é uma definição do curador, segundo a pesquisadora Paz, na sua obra de 2019. Então, ela está nos explicando que para que o escravizado pudesse mover um processo contra o seu senhor, ele teria que fazê-lo através de terceiros. Foi isso que os 10 escravizados de José Henrique Flores fizeram. Vejamos. As demandas entre homens ilustres na época, denominado homens de bem, e eu acrescento, e de bens, ultrapassava a esfera jurídica e tornavam-se públicas, não poucas vezes publicadas nos periódicos locais ou mesmo da província, na seção Publicações a Pedido. O jornal A Regeneração, periódico do Desterro, atual Florianópolis, capital da província, na edição número 93 do ano de 1885, por exemplo, trouxe a público uma controvérsia entre Flores e o Major Tuné. O título da matéria publicada na segunda página era, abre aspas, Questão Flores. Transcrevemos alguns trechos da polêmica. Abre aspas. Achamos-nos de posse de grande número de valiosos documentos que provam os direitos do tenente-coronel José Henrique Flores sobre os terrenos invadidos por alguns italianos e brasileiros, questão que favoreceu o senhor Major Tuné, ocasião para a célebre investida sobre o título Prêmios Eleitorais, publicado no Jornal do Comércio, de 18 do mês passado. Realmente, só pelo exame das provas e narração dos prejuízos sofridos pelo coronel José Henrique Flores, se poderá avaliar até onde chega o arrojo e a cegueira dos que pretendem feri-lo, proporcionando a causa de um bando de indivíduos que não respeitem a propriedade nem as leis. Fecha aspas. Então, esse fragmento de notícia envolvendo uma polêmica entre o Major Tuné e José Henrique Flores, apresentado publicamente à população no jornal A Regeneração, já mencionado acima. A matéria não tem assinatura, embora esteja evidente que alguém que faz a defesa do coronel segue historicizando a aquisição das terras por Flores, argumentando ao longo do tempo que ele vinha sendo vítima dos intrusos, dos especuladores madeireiros e das autoridades às quais tem recorrido inutilmente. Segundo este, abre aspas, advogado de Flores, desconhecidos, mas que parecia conhecer muito bem a família Flores. E aí ele procura dizer a origem do que seria a fazenda de Flores.
Vejamos o que ele diz. A Sesmaria do Pocinho, hoje denominada Sesmaria Flores, foi concedida por carta régia de 5 de outubro de 1797 ao padre Antônio Teixeira de Souza e por esse vendida ao capitão Joaquim Manuel da Costa Lobo em dezembro de 1801. Foi arrematada no desterro, em praça do juízo dos ausentes do Francisco Machado de Souza, o qual, a 31 de outubro de 1837, passou ao tenente-coronel Flores. Os intrusos de que se trata, tanto italianos como alguns brasileiros, foram estabelecidos pelo Dr. Carvalho Borges não nos terrenos da Sesmaria, mas em lotes da colônia Itajaí, como se vê do recenseamento a que se procedeu ultimamente naquela colônia. Fecha aspas. Então, essa é uma citação que está no jornal A Regeneração. Um dos brasileiros em litígio com Flores foi José Francisco de Souza, processado pelo próprio coronel por ter-lhes ofendido verbalmente em 1876. Outro litigioso foi José Procópio José de Barros, processado em 1879, também por injúrias verbais. Na queixa contra Procópio, Flores alegou que Procópio, desrespeitando inteiramente o direito de propriedade de Flores, não só tem por diversas vezes mandado botar seus animais nos terrenos do Ribeirão do Pocinho, pertencente a Flores, como também o tem publicamente chamado de ladrão de terras alheias, como declarou na tarde do dia 18 de fevereiro ou 26 de junho do ano findo, em presença das testemunhas Francisco Xavier da Natividade Costa, José Gonçalves da Silva, Antônio Ribeiro de Carvalho, Antônio Fernandes do Nascimento, entre outros. Fecha aspas. E assim segue. Essa disputa de terra, muito comum nessa região, extrapolava o espaço privado e ganhavam os periódicos, como nós estamos vendo aqui, litígios entre o coronel Flores e outros moradores da região por conta de terras, inclusive alguns deles imigrantes, né? Italianos, belgas, alemães. E muitas vezes a trajetória desses homens probos não revelam esse outro lado. Apenas trazem discursos de homens com espíritos empreendedores que se destacaram das pessoas comuns. Assim como também não revelam a forma como eles tratavam os seus subalternos, no caso específico aqui, os escravizados, como nós veremos daqui a pouco. Anos depois desse incidente publicado nos jornais, mais exatamente em 1885, Procópio, um dos litigiosos, solicitava ao governo da província a compra de 600 braças de terra de frente
com 700 de fundo, no local denominado Pocinho, na freguesia de Gaspar, portanto, nas adjacências de Flores. As disputas políticas tornavam-se caso de polícia na vila de Itajaí. O jornal A Regeneração não perdeu tempo e fez logo uma pilhéria na edição publicada no sábado, 13 de novembro de 1869, com o sugestivo título, abre aspas, Cadeia Ilustrada. Publicou o nome e o cargo das autoridades que estiveram presas nos últimos anos, entre os quais o proprietário da Boa Vista do Pocinho, José Henrique Flores, que encabeçavam a nominata. Vejamos a nominata, com o título Cadeia Ilustrada. Nada mais curioso do que a cadeia de Itajaí, cadeia ilustrada pelos presos que a honram ou a honraram nesses últimos 5 ou 6 anos. Comecemos. Primeiro, José Henrique Flores, presidente da então Câmara Municipal e capitão da Guarda Nacional. Segundo, Estevão Gotzen de Szendra, oficial húngaro de distinção. Terceiro, Antônio Pereira da Mota Lisboa, negociante. Quarto, Feliciano Borges, primeiro suplente de juiz municipal. Quinto, Antônio Pereira Liberato, juiz de paz. Sexto, Antônio José Ferreira, major. Sétimo, Manuel José Soares Viana, advogado. Oitavo, José Antônio Pereira Tinoco, tabelião. Nono, Coronel Allen, americano do Norte. Décimo, Leopoldino V. da Silveira, advogado. 11º, Barão de Kritzing. Ponto. É bom deixar espaço para mais alguém que possa entrar ainda este ano. Note-se que a exceção de Antônio Pereira da Mota, cuja fisão fora ordenada pelo juiz municipal, Dr. Balbino. Os mais entraram com bilhete ou nota passada por conservadores. Vai, portanto, a cadeia de Itajaí tornar-se histórica, uma nova Spielberg. Essa nota está no jornal A Regeneração, do ano de 1869, número 122, na página 3. Então, essa nota está mostrando que a cadeia de Itajaí, nessa época, recebeu, entre aspas, a visita de vários homens probos, entre eles José Henrique Flores, o proprietário da fazenda onde ocorreu o levante de 1867. Na próxima apresentação, nós daremos sequência a esse contexto político, econômico da fazenda Pocinho e adjacências. Esse canal tem como finalidade divulgar pesquisas realizadas, pesquisas em andamentos,
e outras visões de uma história que foram rasuradas ou não foram devidamente reveladas. A nossa pretensão é trazer outras histórias para além daquela história única trazida por um segmento da historiografia de um grupo que representa, na maioria das vezes, os detentores do poder. Africanidades Conectadas. Assine, debata, traga a sua sugestão de pesquisa e diga se esse canal lhe tem alguma serventia. Muito obrigado e axé.